verdade, Deus nunca deixa a gente se pega de surpresa. Ele estava lá mexendo nas lâmpadas lá na igreja e Deus falou assim, prepara uma palavra. Eu fui lá, preparei uma palavra lá e creio que é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Então, sem perda de tempo, né? Porque o tempo voa. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia, Senhor. Uma história de um homem muito conhecido na Bíblia. Então nós vamos ler alguns versículos. Amém? No versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou qualquer que homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Vamos lá para o 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Amém. Vamos ler até aqui e vamos fazer um rápido comentário, porque aqui, irmãos, nós sabemos que Daniel era uma pessoa muito importante para aquele rei, né? Ele era amado do rei. Tanto que quando aqueles homens perseguiram Daniel, irmãos, porque ele buscava a Deus. Hoje em dia não é diferente. Muita gente te persegue porque vê que você tem uma vida diferente. Porque sabe que você busca Deus e quando você ora, Deus responde. Então alguém tenta te barrar. O inimigo usa pessoas, irmãos, para nos parar na caminhada. Quanto mais Deus te usa, mais você tem que estar aos pés do Senhor. Porque se Deus te usa, o inimigo não fica satisfeito. E ele vai pelejar para te parar, para te derrubar. Então é motivo de você orar mais e mais e nunca se orgulhar, porque Deus te usa, mas ser grato e continuar buscando mais e mais. Então nós sabemos que aqueles homens tinham inveja de Daniel, porque Daniel foi promovido ali, né? E Daniel, onde ele chegava, ele era promovido, irmãos, porque o servo de Deus, ele tem a bênção de Deus na sua vida. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Amém. Se você chegar numa empresa, em poucos dias alguém te coloca num lugar mais alto. Eita! Porque você tem a bênção de Deus. E aqueles que estavam lá mais tempo, ele diz: eu estou aqui há tantos anos. E ele promove um que chegou agora, porque você tem a bênção de Deus. E onde você chega, você é cabeça e não cauda. Né? José, quando foi ali, não foi cativo, né? Foi para o poço, foi para a prisão. Mas quando ele chegou lá na prisão, ó, que ele foi, né? Foi comandar todo aquele povo ali.
Porque quando você nasceu, Deus já determinou que você seria um vencedor em Cristo Jesus. E nada vai te impedir, irmãos, porque nada impede o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós vemos a dificuldade, altas muralhas na nossa frente, e nós achamos, eu não vou chegar lá, não vou conseguir. Mas se Deus tem propósito na sua vida, você chega. Amém. Porque Deus derruba barreiras, Deus quebra cadeados, Deus arrebenta prisões para que você passe e chegue aonde Ele determinou que você chegasse. E com Daniel não foi diferente, irmãos. E sabe o que eu acho mais interessante em Daniel? Porque ali reuniu todos aqueles governadores, todas aquelas autoridades. Detalhe, era para Daniel estar no meio. Ele não era um dos tais. Mas quando se reuniram para tramar um jeito de pegar Daniel, Daniel estava no meio. Eles não convocaram Daniel. E quando se juntam todos para te acusar de alguma coisa, para te prejudicar, pode ter certeza, você pode estar ausente daquela reunião, mas o seu Deus, o meu Deus, que nunca nos abandonou, Ele está lá naquela reunião para te defender. Ele está lá na reunião daqueles que estão tramando contra você para te dar a vitória. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que temer o inimigo na hora da dificuldade, não, irmãos. Nós não temos que temer a ameaça, não. Nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso. Lá no passado nós vemos que homens de Deus morreram por amor ao Evangelho. Eles eram ameaçados, eram mortos. Eles viam outros morrerem por causa do Evangelho, mas nem por isso eles paravam de pregar o Evangelho. Então ali Daniel fez assim. Quando ele soube que aquela lei tinha sido assinada, o que Daniel fez? Entrou no seu quarto e foi orar. Corajoso, né, irmãos? Sabendo uma lei dessa, outro diria o quê? Eu não vou mais orar, né? Se for orar, tem que ser bem escondido, bem disfarçado, para que não saiba que eu estou orando e pedindo nada a Deus. Mas Daniel, irmão, sabia o Deus a quem ele servia. Daniel, irmão, tinha depósito no céu, orava 3 vezes por dia. Muitas vezes nós oramos uma vez ou 2 por dia, né? Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Então Daniel tinha depósito ali no céu. Ele não tinha medo, irmão, do que vinha acontecer. Primeiro, porque ele sabia que ele tinha crédito com Deus. Segundo, ainda que me mate, eu não vou negar o meu Deus. Então ali, irmãos, Daniel entrou no quarto e foi orar. E aqueles homens ficaram vigiando Daniel, porque eles disseram: nós não achamos nele nenhuma falha, nós vamos pegar ele, é através desse Deus que ele serve. É ali que nós vamos achar uma falha nele. Só que adorar a Deus e buscar a Deus não é falha, é privilégio. É fidelidade a Deus. Glória a Deus. É um que tem o privilégio de orar a Deus, de adorar ao Senhor. E nós temos esse privilégio. Muitos gostariam de estar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, mas está preso pelo pecado e não consegue soltar as amarras para servir a Deus. E ali, irmãos, Daniel entrou ali no seu quarto e foi orar. E quando eles viram Daniel orando, foram correndo até o rei, né, dedurar Daniel. E o rei, com muito pesar, deu a ordem, mandou chamar Daniel, porque o rei não queria matar Daniel. Ele gostaria de poder dar uma chance para Daniel, mas ele não podia. O rei, ele assinou, ele não podia voltar atrás. E ali, irmãos, com muito pesar, ele chama Daniel para cumprir aquele propósito. Daniel veio tranquilo, porque Daniel confiava em Deus. Aleluia! Será que nós estamos confiando o suficiente para você saber que vai entrar na cova do leão e saber que vai sair de lá com vida? Eita! Aleluia! Oh, glória! E aqui, irmãos, Daniel veio tranquilo, sem reclamar, sem murmurar e sem perguntar o porquê. Porque ele já sabia o porquê dele estar ali. Então, quando Daniel é jogado naquela cova, o rei fala para ele: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. Aquele rei já cria, irmãos. Ele já acreditava no Deus de Daniel. Ele não disse: será que o teu Deus, ele disse, o teu Deus a quem tu serve te livrará. Aleluia! Ele garantiu que o Deus ia livrar Daniel. Ele não podia voltar atrás, mas ele sabia que Deus podia livrar. E aquele
música, ele não bebeu, ele não comeu, mas ficou ali, digamos assim, tipo um jejum, né? Por Daniel, vou fazer aqui um sacrifício, vou tirar aqui o luxo e vou me sacrificar aqui para que o Daniel não morra. Então, irmãos, Daniel desceu ali naquela cova e ali Daniel entrou no meio daqueles leões famintos que antigamente, quando eles iam mandar alguém para a cova, aqueles leões estavam com muita fome. Eles deixavam eles dias com fome para matar. E vou dizer que eles mais matavam eram os cristãos naquele tempo. E ali aqueles leões estavam famintos, irmão. Mas um crente que é fiel a Deus, ele tem cheiro de unção e não de carne. Aleluia! Daniel chegou perto de Daniel e não sentiu o cheiro de carne, ele sentiu o cheiro da unção de Deus na vida de Daniel. Se você tem unção de Deus na sua vida, irmão, o inimigo vai vir, antes que ele chegue até você, ele volta, ele desiste, porque ele vai ver quem está com você. E ali, irmãos, Daniel desceu aquela cova tranquilo, aquela cova foi fechada. E todo mundo ficou ali atento, escutando para ouvir os gritos de Daniel. Quando ali uma multidão estava ali, irmãos, ao redor, escutando. Nós vamos ouvir o grito de Daniel. Vai ser rasgado pelas feras. Mas a palavra de Deus diz que nem um grito se escutou, né? Então, Daniel desceu ali tranquilo. E aqueles leões passearam ali, com Daniel, e nada fizeram a Daniel. E de manhã, bem cedinho, o rei se levantou e foi correndo ali naquela cova. E eu acho interessante que quando o rei chegou, ele disse assim: Daniel! Ele sabia que Daniel estava vivo. Né? Senão ele não tinha chamado Daniel. Daniel, por acaso o teu Deus te livrou? E Daniel respondeu que nada devia feito contra Deus nem contra o seu rei. Amém. Então, irmãos, olha só, se você é fiel a Deus, se você é fiel ao seu líder, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te protege. Aleluia, Jesus! As pessoas hoje em dia não entendem, irmãos, muitas vezes são infiéis aos seus líderes, né? Mas eles não entendem que se ele não é fiel ao seu líder, a Deus também ele não é. Porque se eu for fiel a Deus, eu sou o meu próximo, eu sou o meu irmão, eu sou o meu líder, as pessoas estão ao meu redor. E ali, irmãos, ele trouxe Daniel ali para fora e mandou chamar aqueles homens que inventaram aquela lei para pegar Daniel. E o mais interessante, irmãos, foi eles com toda a família, né? Aleluia, a Bíblia Jesus. diz que foi uma família, trouxe e jogou na cova dos leões. E nem chegou a entrar na cova, os leões já devoraram. Sabe, irmãos, o que eu observo? Lendo a palavra do Senhor, eu vejo essa passagem, aquela passagem lá de Mardoqueu. Mardoqueu, aquele que fez uma forca para Mardoqueu. Quem morreu nela? O próprio. Quem preparou uma cova para Daniel morreu na cova. Então, irmãos, não bole, não planeje mal nenhum contra o seu próximo, ainda que ele lhe prejudique. Traga ele na mão do Senhor, que Deus sabe trabalhar. E a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. E ali, irmãos, eles chegando ali, aqueles leões devoraram aqueles homens. E o rei glorificou a Deus, né? No versículo diz assim, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eita, Jesus bom! Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte, e feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele Aleluia, Jesus! o poder dos leões. Este Daniel, pois,
no reinado de Ciro o Persa. Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel, irmãos. Nós vemos aqui que por causa da fidelidade de Daniel, aquele rei e todo aquele povo glorificou a Deus. Amém. Quem sabe se essa cova na qual você está não é para que o nome do Senhor seja glorificado? Deus podia livrar Daniel da cova, mas ele não livrou. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova, mas na cova ele livrou. Aleluia. Deus livrou Daniel na cova. Aí muitas vezes pessoas falam assim: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Sabe para que é, irmão? Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua prova, através da sua luta. E assim aconteceu com Daniel. Saindo daquela cova, o nome do Senhor foi glorificado por aquela nação. Daniel não murmurou e nem reclamou porque Deus deixou ele para a cova. Mas o nome do Senhor foi glorificado, amém? Sim, amém? Esta é a palavra nessa noite para os nossos corações. Que o Senhor continue falando a cada coração nessa noite. E lembre-se, não tema o leão, não tema o gigante, não tema aquele que te persegue, porque o que está com você é maior. E ele vai te dar vitória. Ele não te deixa só, você só precisa ser fiel, orar ao Senhor. Irmãos, a oração, muitas vezes as pessoas oram e um dia, 2 dias, desiste. Não vou mais orar, não aconteceu. Não, irmãos. A oração, você vai orando e nada está acontecendo. Você está orando, você está de bem, você está numa boa, mas você continua orando. Todo o tempo, porque a palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar. Sabe o que acontece? Você vai acumulando lá. Aí, irmãos, na hora do aperto, aí você diz: Senhor, está aqui meu servo. Porque você já acumulou lá a oração. Amém. Oração não é aquela primeira, não. Quando você diz: eu orei, Deus respondeu imediatamente, porque você já tinha reserva lá, viu? Aí na hora do aperto, ele te responde imediatamente. Quando a gente não busca Deus, irmãos, que vem o aperto, você vai orar, você ora, demora. Por quê? Porque Deus quer ouvir você falar com Ele. Você fala tão pouco, você troca Ele por tantas coisas, que Ele diz assim: não, meu filho, eu vou segurar a tua bênção mais um pouquinho, para me ter você pertinho de mim. Porque às vezes tem pessoas que só buscam a Deus na hora do aperto. É verdade. Mas aquele que busca em todo o tempo, na hora que você estiver no aperto, você só precisa dar um grito para Deus. E Deus te dá vitória, amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.